Empate em 2 a 2 entre Vila Nova e Cuiabá, recheado de coisas pra gente comentar. Um jogo que teve muitos capítulos, muitas nuances, um segundo tempo alucinante, um jogo com virada, um jogo com empate, com lei do ex, um jogo com um técnico que gostaria de passar intensidade pro seu time e não conseguiu, um outro técnico que estava absolutamente intenso, para não dizer insano, na beira do campo com seus jogadores. Tudo isso culminou no 2 a 2 entre o Vila e o Cuiabá, que na realidade não é bom para ninguém, mas que foi excelente para o torcedor, que pôde assistir uma grande partida, um grande jogo nessa Série B. E é óbvio que eu vou explicar o motivo desse empate, o que rolou com o Vila no primeiro tempo e a mudança significativa para o segundo. Também as consequências, pelo que já sabemos, Paulo Turra não é mais técnico do Vila. E olha que o Hugo Jorge Bravo já deixou bem claro que talvez nem presidente ele vá ser mais pra frente. Agora, vamos conversar tudo isso com calma, vamos falar também sobre o Cuiabá e o momento do time, uma situação diferenciada de uma certa invencibilidade. Vamos falar tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que precisam da sorte para acertar. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E o Cuiabá que vem numa invencibilidade, vem numa situação relativamente melhor, confortável, conseguindo bons resultados, mas ainda não conseguiu chegar ao G4. Treinado pelo Eduardo Barros, é um time que vem mostrando uma intensidade que é pregada inclusive no rival, né, que enfrentaria nessa noite. E veio a Goiânia com o objetivo de buscar 3 pontos. É um time que não vence muitos jogos fora de casa, mas é um time que mudou muito a sua cara nos últimos jogos. Um time mais intenso, mais brigador, um time que ainda sonha com a Série A 2026. E chegou para Goiânia enfrentar o Vila com o seguinte time. Veio com o Luan Poli no gol, uma linha de 3 zagueiros formada pelo Bruno Alves, pelo Empereur e pelo Caleb, isso formando já uma linha de 3. Nas laterais, o Mateuzinho e o Max. Do lado, aliás, no meio de campo, Denilson e David Miguel, além do Jader. Na frente, o Alejandro Martinez e o Alisson Safira. Basicamente um 3-4-3, onde o terceiro zagueiro, na verdade, funciona como um primeiro volante, mas trabalhando numa linha de 3 ali atrás. Chegando em Goiânia para enfrentar o Vila com 5 jogos sem vitória. Vila Nova que depois que venceu o clássico contra o Goiás não soube mais o que era vencer. E pior, eu posso dizer pra vocês que eu não vi o Vila fazer bons jogos. O jogo contra o Remo foi um ponto fora da curva. O trabalho do Paulo Turra era muito questionado. Principalmente porque ele pregava uma coisa desde o início, desde que ele chegou, chamada intensidade. E em muitos momentos o Vila não mostrava essa tal intensidade. Porém, para esse jogo ele veio a campo num 3-5-2, ou se você preferir um 5-2-3. Olha a escalação do Vila, e vocês depois me digam se vocês vão perceber o erro, tá? O Vila veio a campo com o House no gol. Nas laterais ele trouxe o Igor e o Elias. Na zaga, o Pedro Romano, o Thiago Pagnussá e o Everton. 5 jogadores atrás. No meio de campo ele veio com o Ralf e com o João Vieira. E só. Porque na frente foram 3 jogadores ofensivos. Bruno Xavier, o Gabriel Poveda e o Guilherme Parede. Perceberam o erro? Perceberam o erro? Eu vou deixar bem mais claro pra vocês, tá, o erro, que é o seguinte. O Vila não tinha meia de armação. O Vila não tinha jogador de criatividade. O Vila veio a campo sem um dos seus melhores jogadores atualmente, que é o Dodô. E aí, me explica, o que leva um treinador nessa altura do campeonato, precisando vencer, precisando convencer, jogando em casa, diante da torcida que mesmo que não tenha sido um número muito expressivo, e eu nem consigo criticar a torcida, até pelo que o Vila vem apresentando e até pelo que o Vila vem pregando nas suas entrevistas, não consigo criticar a torcida por não ter ido em peso, em muito número ao Oba, mas ela estava lá presente e precisava ser convencida. Então qual que é a justificativa de você entrar sem o Dodô? Lembrando que ele estava absolutamente apto para o jogo. Qual é a justificativa? Medo de enfrentar o Cuiabá jogando em casa? Não sei. Uma precaução defensiva exacerbada para continuar nessa velha tendência de jogar no contra-ataque? Também não sei. Seja lá o que for,
ficou muito claro que a escolha do Paulo Turra era absurdamente ruim, porque os primeiros 30 minutos do jogo foram totalmente do Cuiabá. O Cuiabá se sentia em casa, jogava muito bem, principalmente com o Alejandro Martínez pelo lado direito. Cara, ele tava controlando o jogo, trazendo a bola pra si, municiando os jogadores de frente, o Safira, o próprio Jader, que tava sendo bastante criticado pelo Eduardo Barros, diga-se de passagem, mas tava trabalhando bem na frente. O pecado do Cuiabá era só finalização, era chegar na hora e fazer o chute a gol, até porque com as últimas chuvas dos últimos 2 dias, incluindo o dia de hoje, que eu estou gravando agora no final, né, da noite aqui, o gramado ficou bastante molhado, ficou bastante escorregadio, e aí faltava aquela facilidade no domínio, na escolha do posicionamento corporal para finalizar a gol, e aí você via que tinha essa dificuldade e o Cuiabá estava sofrendo com isso. Já o Vila estava sofrendo por 2 problemas. Primeiro, porque ele não conseguia imprimir a tal intensidade que o Paulo Turra tanto prega, mas eu nem consigo colocar a culpa nos jogadores. Porque como é que você vai ser intenso se você está completamente errado em campo? A linha de 3 zagueiros não estava adequada com a escalação do time. Resultado, o Vila era só chutão. Pegava a bola, chutão pra frente, seja o que Deus quiser. Numa dessas brincadeiras aí, houveram alguns chutes, por exemplo, do Bruno Xavier por cima do gol. Teve uma finalização do Guilherme Parede que não foi muito boa. Enfim, pouca coisa que o Vila fazia. E a culpa era, de fato, do Paulo Turra, que começou o jogo com uma escalação bizarra. Bizarra, pra não dizer o mínimo. Só que ele deu sorte. Por quê? No decorrer do jogo, o Thiago Pagnussá acabou sentindo e ele teve que se desfazer da linha de 3 zagueiros. E quem entrou, né, no time, óbvio que foi o Dodô. E é óbvio que com o Dodô em campo o time mudou drasticamente. Porque então, enfim, o time tinha meio de campo, pelo menos pro ataque. Na defesa ainda estava complicado, porque mesmo o Ralf sendo um bom jogador marcador, sendo um primeiro volante de excelência, o Vila estava dependendo muito da saída do terceiro zagueiro para fazer a cobertura e deixava espaços e o espaço ficava ali no meio de campo, entre as linhas de meio de campo e de defesa. Mas com a entrada do Dodô, o Cuiabá teve que começar a se preocupar um pouquinho mais com a sua defesa. E tivemos algumas chegadas até relativamente interessantes, uma finalização do Poveda numa bola rebatida ali, perigosíssima. O Luan Poli fez uma defesaça, né? Além das chegadas perigosíssimas também do Cuiabá. O jogo ficou dinâmico, ficou interessante no final do segundo tempo, e muito se deve ao acaso. Afinal, dificilmente o Paulo Turra colocaria o Dodô naquele momento, naquela situação, se não fosse a lesão do Thiago Pagnussá. O que mostra problemas graves do técnico, problemas de decisão, problemas de escolha, sabe? Coisas complicadas de se questionar. Segundo tempo veio, os times tiveram determinadas mudanças, mas a principal foi no Cuiabá. A entrada do Juan Christian. Juan Christian, jogador que já esteve aqui no Vila Nova na temporada passada. E assim que ele entra, logo no primeiro minuto, praticamente no primeiro toque de bola, ele empurra para as redes. Numa jogada bem curiosa, que eu vou passar aqui com vocês detalhadamente. Houve um chutão lá da defesa, em busca do ataque, vindo da defesa do Cuiabá. No momento desse chute, o Safira, se não me engano é o Safira, né? Ele estava em posição de impedimento. O chute foi dado para cima e haveria uma dividida de bola entre o zagueiro do Vila Nova e um jogador do Cuiabá. Quando há essa dividida, o jogador do Vila Nova, por um erro técnico, não consegue cabecear para outra direção que não seja para trás, em direção ao seu próprio gol. E nisso, quem recebe a bola é justamente o Safira, que no primeiro lance estava impedido. Só que quando a bola vem do adversário, não há impedimento. Ele pegou a bola, tocou para a lateral, houve o cruzamento e o Juan Christian chegou do lado esquerdo, tocando pro fundo das redes, fazendo 1 a 0 para o Cuiabá. E o juiz, obviamente, foi ao VAR e teve toda a chamada do VAR sobre a situação. E dando a minha opinião direta e franca, pra mim a decisão foi correta. O lance não houve impedimento, porque no chutão até haveria, se a bola fosse direta ao jogador do Cuiabá. Só que como o jogador do Vila disputa a bola, ele vai em direção à bola, ele busca o contato direto com a bola, ele deveria fazer a retirada da bola para uma direção que não ajudasse o adversário. Por erro técnico dele, a bola volta para o adversário. E aí, quando há um toque do adversário, não há impedimento. Sendo assim, o gol foi corretamente validado, 1 a 0 para o Cuiabá. E aí sim, o time que já tinha saído vaiado no intervalo, e com razão, porque não fez um bom primeiro tempo, cara, depois do gol,
o Villa, justamente com as mudanças técnicas, e aí eu coloco também a entrada do Nathan no segundo tempo, ali no lugar do Ralf, que manteve a formação com um primeiro volante, soltando o João Vieira, para que ele pudesse aparecer como um elemento surpresa na área. Cara, isso deu a dinâmica do jogo, e aí o jogo ficou muito legal. Pelo lado do Cuiabá, o Juan Christian, apoiado ali também pelas chegadas do próprio Safira, e tinha uma aproximação pelas laterais do Sander, que entrou no segundo tempo no lugar do Max. Cara, o jogo tava muito construído ali pelo lado esquerdo, muitas jogadas perigosas, muitas chegadas onde o House participou bastante, teve uma finalização perigosíssima que o House fez duas defesas difíceis. A primeira foi incrível, a segunda acabou sendo no meio, no encaixe, mas foi uma defesa importantíssima. E aí o Villa chegou ao seu gol de empate poucos minutos depois, justamente com o João Vieira, que agora estava solto para poder aparecer no ataque, já que havíamos um primeiro volante e um meia para chamar a marcação. A jogada veio pelo lado esquerdo, se não me engano foi até o Elias, não me lembro, mas acredito ter sido o Elias que foi deslocado, né, pro lado esquerdo, mas posso estar enganado, tá? Houve um cruzamento do lado esquerdo, e aí o João Vieira chega como elemento surpresa, de cabeça, fazendo 1-1, empatando o jogo, e assim, um empate fundamental para ainda manter a confiança do Villa e reacender a torcida, que estava um pouco apagada por conta de estar perdendo, e até pela apresentação que não era muito boa vindo do primeiro tempo. E aí, cara, o jogo ficou muito gostoso de assistir, porque foi uma trocação franca. O Villa subia, era perigoso, o Cuiabá subia, era perigoso, principalmente com o Juan Christian, até inclusive o Martins, que no primeiro tempo vinha muito bem, no segundo tempo ele deu uma apagada, justamente porque o Sander, a dobradinha Sander e Juan Christian estavam fazendo as jogadas pelo lado esquerdo, e com a entrada do Dodô e toda essa mudança tática que o Villa fez, até pela inversão de laterais, as jogadas começaram a cair pelo lado esquerdo também, tiveram muitas jogadas de cruzamento, chegadas perigosas, boas defesas do Luan Poli, o jogo ficou dinâmico e divertido de assistir. E nessa do Villa conseguir se aproximar mais da área, aproximar mais do gol, ele acabou chegando ao segundo, inclusive numa jogada, se não me engano foi até o Todinho que participou e fez o gol. Posso estar enganado, mas acho que foi o Todinho que fez o gol, numa bola que é tocada para o Poveda na entrada da área, e já era uma jogada bonita, uma troca de passes interessantes. O Poveda pega a bola e ele faz uma cavadinha para a chegada de frente do Todinho, que finaliza fazendo 2-1, a virada do Villa. Uma virada, inclusive, merecida, porque o Villa havia crescido no jogo, mesmo com o Eduardo Barros indo à loucura na beira do campo e gritando a plenos pulmões os erros que seu time estava cometendo, que na verdade não eram muitos. A maior parte, na minha opinião, foram méritos do próprio Villa Nova, que conseguiu crescer no jogo e jogar bem o segundo tempo. Só que, cara, o jogo era tão dinâmico que não me admirou o empate vir logo depois. Numa jogada que veio inclusive do lado esquerdo, justamente com o Juan Christian, é feito um corte, acho que foi até o próprio Juan Christian que fez, né? Um corte que coloca a defesa do Villa completamente bagunçada. O corte foi na entrada da área pelo lado esquerdo, perto da linha de fundo do lado esquerdo. Ele corta e cruza a bola rasteira para a chegada do Safira do lado direito, colocando pra dentro das redes, fazendo o 2-2, o empate do Cuiabá. E aí foi um restante de jogo, trocação franca, os dois times buscando gol, os dois times tendo chances de gol, um jogo muito interessante de duas equipes que não queriam perder. E aí acaba que no caso de não nenhuma das duas querer perder, acabou que as duas não perderam, mas também não ganharam, ficaram no empate, o jogo foi até os 51. E aí, eu geralmente deixo pra comentar mais agora a questão da arbitragem ao final do jogo, mas a arbitragem não comprometeu. O lance do primeiro gol do Cuiabá foi correto, os outros lances tudo certinho, nada que comprometesse o espetáculo. O 2-2 pra mim foi até justo. O Cuiabá no primeiro tempo poderia ter saído melhor, até saído vencendo, mas como não teve a competência de fazer o gol, no segundo tempo o Villa melhorou com a mudança forçada da entrada do Dodô, e aí conseguiu equilibrar o jogo, fazendo o empate ser justo para ambas as partes, mas sendo ruim para todo mundo. O Cuiabá fica ali na sexta posição, né, não consegue chegar mais próximo como gostaria, também não se afasta, vamos combinar, não pontua fora de casa, o que sempre é algo positivo, mesmo que a vitória não venha, um ponto fora de casa pode sim ser comemorado, e continua na invencibilidade, né, mantém uma boa invencibilidade. Já o Villa mantém uma sequência sem vitórias. Um empate que colocava a cabeça do Paulo Turra a prêmio. E pelo que eu vi, né, eu já estou gravando no final do dia, Paulo Turra já não é mais técnico do Villa. E sinceramente,
pelas escolhas que ele vinha fazendo, era natural que isso acontecesse, porque ninguém entendia a postura do Paulo Turra. Ele chegou pregando uma coisa, ele não conseguiu imprimir essa coisa que ele pregou, e pior, eu vi que ele diminuiu a qualidade do seu time, tirando jogadores que vinham bem. Por exemplo, o Poveda hoje fez uma partida exemplar. Por que ele não tinha começado jogando em outras partidas? Não fazia sentido. O Dodô não começar nesse jogo é absolutamente loucura. Sabe, não faz sentido. É literalmente você falar pro presidente, ó, me demite. Me demite, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Basicamente foi isso que aconteceu. E o Hugo Jorge Bravo acabou dando uma declaração lá depois, né, falando que talvez em 2026 não seja mais, não se continue mais como presidente e tal. Pelo menos foi isso que eu li. Não sei se foi exatamente essa declaração, se fizeram um sensacionalismo que ele falou, mas eu vou ser franco com vocês. Eu gosto do trabalho que o Hugo faz. Acredito que o Vila poderia até ser mais ousado em alguns momentos, mas vamos combinar, as questões financeiras, administrativas que o Hugo tratou nesses últimos anos melhoraram muito o Vila. Ele precisa, claro, dar aquele salto a mais, conseguir chegar ao patamar de poder ir para uma Série A, e o seu torcedor merece. Mas eu não sei se ainda está no momento prático disso acontecer. E é importante abrir os olhos e agora correr atrás de um novo técnico, já que mandou o seu embora. Com relação ao Cuiabá, o Eduardo Barros foi o cara intenso que eu esperava que o Vila fosse. Mas o Cuiabá, mesmo com a intensidade de seu técnico, que eu gosto, acho divertido, acho interessante, acho que motiva o time muitas vezes, não conseguiu o resultado que gostaria. E tem uma questão, eu vi muita briga, muito nervosismo, sabe, muita rusga ali, parecia que o time tava nervoso, brigando entre si, o técnico com os jogadores. Tudo bem, isso às vezes é questão do momento, do jogo, do calor da partida, mas eu não sei até onde isso chega a ser saudável em algumas situações, como foi a situação do jogo de hoje. Então, assim, é preciso colocar a cabeça no lugar, esfriar a cabeça, baixar os ânimos, deixar a poeira baixar e correr atrás dos resultados. O Cuiabá está facilmente dentro da briga pelo G4. Só precisa voltar a vencer. E principalmente nessa reta final, tem que conseguir vencer fora de casa, visto que só tem 2 vitórias e é muito pouco para um time que quer voltar para a Série A. Mas e aí? O que você achou desse jogo? O que você achou do resultado pro Vila Nova? Você, torcedor do Vila, o que você achou dessa demissão do Paulo Turra? O trabalho dele em si, agradava em alguma coisa? Você via algo positivo? Conseguiu ver a tal intensidade pregada? Consegue vislumbrar alguma coisa pro resto da temporada? Quero saber a sua opinião. E você, torcedor do Cuiabá, a bandeirinha do Cuiabá não apareceu aqui, teve um errinho no arquivo, mas considere que o vídeo também é pra você, obviamente. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse empate? Viu como o copo meio cheio? Gostou do ponto fora de casa? Ou esperava mais, esperava a vitória? Gostou da apresentação do Cuiabá? Tá gostando do trabalho de Eduardo Barros? Quero saber a sua opinião e o que você ainda projeta pro resto da temporada. Ainda acha que o Cuiabá consegue chegar ao G4? Coloca aí nos comentários a sua opinião também, que eu quero saber. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise também, assim como você. E olha, se você deixou o like, apareceu o botão hypar para você, considere-se uma pessoa especial, porque o YouTube, a plataforma, escolheu você para participar da gamificação do botão hypar. Para fazer isso, é só clicar no botão. Você não só participa da gamificação, vai receber notificações conforme você hypar os seus canais preferidos, como também os ajuda, trazendo mais engajamento e fortalecendo o trabalho. E se você quiser participar do grupo de membros do Gather Futebol Clube, se torne membro do canal. É a partir de apenas R$ 1,99. Você ajuda o canal a continuar funcionando, mas você ganha uma série de benefícios, como por exemplo participando do grupo do WhatsApp, onde você tem tabelas diárias dos esportes preferidos, dos seus jogos preferidos, inclusive aonde vai passar o jogo, o horário, tudo certinho, você recebe lá no grupo. Você também vai ter notícias 24 horas, conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, muita informação e diversão, tudo aquilo que você espera num grupo de futebol, como lances, piadas, figurinhas, memes, né, tudo aquilo que você encontra nos grupos, mas claro, tudo dentro do âmbito esportivo. Afinal, temos torcida de tudo quanto é time dentro do Gather Futebol Clube, então todos estão lá para se informar e também para se divertir, e é a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.